Grande abraço para você ligado em todo o Brasil aqui no canal Campeão. Chegou a hora de acelerarmos juntos. Vem aí a Copa Truck. Depois de 2 meses de espera, a Copa Truck está de volta. Imagens para você de Campo Grande. Aí no nosso super clipe de abertura, os caminhões já posicionados para a primeira de 2 provas. Imagens do Autódromo Internacional Orlando Moura, inaugurado em 5 de agosto de 2001. Para mais uma grande prova, essa categoria tão equilibrada que é a Copa Truck. 21 graus a temperatura ambiente, 27 graus a temperatura na pista, umidade relativa do ar de 89%, velocidade do vento de 10 km por hora, condições um pouquinho mais amenas daquilo que nós esperávamos, né? A expectativa era de que a temperatura pudesse ultrapassar os 30 graus, melhor para os pilotos, né? Que já estão aí posicionados, daqui a pouquinho nós teremos a volta de apresentação. E eu falava do equilíbrio dessa categoria, né? 12 pilotos até o momento já foram para o pódio. Nós tivemos as etapas de Cascavel, de Guaporé e também de Interlagos. E agora temos o início da Copa Centro-Oeste com a etapa de Campo Grande, depois a categoria seguindo para Goiânia. E aí o público que marca presença em excelente número no começo de tarde desse domingo. Os caminhões partindo aí para a volta de apresentação, tá na ponta do grid o Felipe Jafone, a exemplo do que ele conseguiu no ano passado, dominou os treinos livres, cravou a pole position. Aí você tem a apresentação do circuito, são 3.533 metros, 10 curvas, sentido anti-horário e uma tremenda reta oposta, né? Uma das maiores do nosso país, com 960 metros, expectativa de uma grande prova para você curtir conosco aqui no canal Campeão. Felipe Jafone sai na pole, o Roberval Andrade em segundo, depois na segunda fila o Renato Martins e o Wellington Cirino, Juliano Lossaco sai em quinto, Beto Monteiro sairia em sexto, né? Mas teve um problema com o caminhão, quebrou o pistão do caminhão do Beto Monteiro e ele não deve participar da largada dessa primeira prova. Depois Paulo Salustiano, André Marques, Fábio Fogaça, Regis Boécio, o Witold Ramazauskas na 11ª colocação, em 12º o Luiz Lopes. São 17 caminhões, agora sem o Beto Monteiro, 16, Djalma Fogaça em 13º, depois a Débora Rodrigues, única mulher do grid, na 14ª colocação. Penúltima fila para Adalberto Jardim e Rodrigo Bellinati, fechando o grid o Duda Bana com o caminhão número 47. Tá aí o grid, então, dessa primeira prova em Campo Grande. Estou aqui ao lado do comentarista dos canais Sport TV, Márcio Arruda. Márcio, boa tarde para você, é um prazer estar contigo. Expectativa de uma grande prova, reforçando o equilíbrio dessa categoria. Que prazer estar contigo, boa tarde, Márcio. Boa tarde, Bruno. Boa tarde ao amigo ligado no Sport TV. Expectativa para uma prova, como você bem citou no início da transmissão, equilibradíssima. A gente pôde ver na classificação apenas 47 milésimos de segundo separaram Roberval Andrade, o segundo mais rápido, para o Felipe Jafone, o pole position. Também equilíbrio um pouquinho mais atrás. A gente pôde observar ali para o Renato Martins e para o Wellington Cirino, que largam na 3ª e 4ª posições, 33 milésimos. Então tem muito equilíbrio por aí. Nessa temporada, 6 corridas e 4 vencedores. Apenas o Wellington Cirino e o Roberval, que na última etapa em Interlagos ele dominou amplamente, foram 2 vitórias. Apenas eles 2 venceram 2 vezes. Os outros vencedores da temporada é Juliano Lossaco e Felipe Jafone. Lembrando que foi nessa pista aí de Mato Grosso do Sul que o Felipe Jafone estreou na Copa Truck no ano passado, Bruno. Legal, Márcio, e o Beto Monteiro de fato não vai conseguir largar para essa primeira prova, ele que partiria na 6ª colocação, a quebra do pistão aí do caminhão do Beto Monteiro. Portanto, temos 16 pilotos aí na pista em Campo Grande. Cresce a expectativa para a largada da prova. Essa etapa da Copa Truck já está fazendo parte, né, das comemorações dos 119 anos da cidade de Campo Grande, que será comemorado no dia 26 de agosto. Luzes vermelhas acesas, a largada lançada da Copa Truck. Vamos para o início da primeira corrida, 25 minutos de pura emoção. Caminhão número 4 é o Felipe Jafone, o pole, lá vem eles. Começa a primeira prova em Campo Grande, é a Copa Truck em destaque aqui na tela do Sport TV 2. E o Felipe Jafone largou muito bem, hein? Já conseguiu proteger ali a primeira colocação com o Roberval Andrade em segundo. Passando também ali o Wellington Cirino no caminhão 6. Sustentando essa terceira colocação.
o Wellington Cirino, ali que passou o Renato Martins, né? O Renato Martins, que largou em terceiro, perdeu essa posição para o Wellington Cirino no caminhão número 6. Veja isso, caminhão laranja. Boa largada do Wellington Cirino, já tem gente escapando ali atrás, é o Ramazauskas. Já ficou por ali, piloto de 31 anos, nasceu em São Paulo, piloto da RM Competições. E o Giafone vai sendo pressionado pelo Roberval Andrade, mas consegue se manter ali à frente. Que pressão do Roberval para cima do Felipe Giafone, Márcio. Vai ser a tônica dessa corrida. O Roberval partindo para cima, ele que está numa fase excelente, dando muito trabalho para esse piloto do caminhão amarelo, aí do truck amarelo, o Felipe Giafone. É um piloto de grande experiência e o campeão da primeira temporada da Copa Truck. Agora conseguiu respirar um pouquinho o Felipe Giafone nessa curva à esquerda. Briga intensa ali na parte intermediária do pelotão. Passando aí o caminhão número 7 da Débora Rodrigues. Lembrando que quem acompanha a Copa Truck na temporada 2018, lembra que na etapa de Interlagos, que foi a última etapa que nós podemos acompanhar, ela usou o número 50 porque ela fez 50 anos, mas já está de volta com o número 7, que é o número tradicional dela na Copa Truck. Tivemos a Copa Sul com as etapas de Cascavel e Guaporé. O Wellington Cirino venceu a primeira prova em Cascavel e o Juliano Lossaco venceu a segunda. Etapa realizada no dia 25 de março, passando aí, completando a primeira volta, o Felipe Giafone, trazendo com ele o Roberval Andrade. Na terceira colocação, o Wellington Cirino. Depois, em Guaporé, o Cirino venceu mais uma vez a primeira prova e o Felipe Giafone, que está liderando aí essa etapa, venceu a segunda prova em Guaporé no dia 15 de abril. Aí tivemos o início da Copa Sudeste com o Roberval Andrade dominando a etapa de Interlagos, vencendo as duas provas no dia 27. Teríamos a etapa de Curvelo, né? Mas devido à greve dos caminhoneiros, essa etapa foi adiada. Ou seja, a Copa Sudeste está em aberto. Etapa de Curvelo que será realizada no dia 28 de outubro. E aí, os 6 primeiros: Giafone, Andrade, Cirino, Marques, Martins e o Lossaco. Exatamente, Bruno. Vai ser no dia 28 de outubro um programão para o pessoal ficar grudado na televisão, assistir o GP do México de Fórmula 1 e depois a Copa Truck, que vai ser definida após as Copas Centro-Oeste, que está começando hoje e termina em Goiânia no dia 26 de agosto, e a Copa Mercosul, que vai ser em Buenos Aires no dia 16 de setembro e em Rivera no dia 7 de outubro. O Roberval mudou um pouquinho ali o traçado. E nesse momento a gente percebe que o Felipe Giafone, depois daquela pressão inicial do Roberval, já conseguiu abrir. Aí no detalhe para você, o André Marques, caminhão 77. A diferença dos dois primeiros está em 7 décimos de segundo. Você pode participar da nossa transmissão com a hashtag Copa Truck no Sport TV. Você que é fã da velocidade, aí o endereço para você participar através do Twitter. Hashtag Copa Truck no Sport TV. Vem para completar mais uma volta o Felipe Giafone. Roberval Andrade é o segundo, passando o Wellington Cirino. Na quarta colocação, o Renato Martins, caminhão número 9. É o comecinho da primeira prova em Campo Grande, a Copa Truck. Bruno, a gente pode observar alguns caminhões, além das marcas diferentes, são 6 marcas diferentes, de Iveco, Volkswagen, Mercedes-Benz, enfim. A gente pode observar que tem os caminhões cara chata, que é esse que a cabine tem o vidro ali juntinho ali à frente do carro, e o que a gente chama de bicudo, que é, por exemplo, o caminhão do Roberval Andrade, que tem aquela frentezinha. No atual grid dos 17 caminhões, apenas 2 usam o caminhão bicudo, chamado bicudo, que é o Roberval Andrade e o Paulo Salustiano, que está de volta à Copa Truck nessa etapa. Ele participou das últimas corridas no ano passado, ele é um piloto de vasta experiência, já competiu na Stock Car, ele está de volta, olha a escapadazinha, ele está de volta à Copa Truck nessa etapa, Bruno. Deu uma escapada ali o Roberval Andrade, aí passando o Wellington Cirino, já com boa diferença com relação ao Renato Martins. O Roberval nesse trecho aí, ele mostra o caminhão ali pro Felipe Giafone, mas o Felipe Giafone, por enquanto, vem soberano, né? Restando pouco mais de 20 minutos aí para o encerramento dessa primeira prova, e os dois já se destacando, né? O Felipe Giafone, número 4, e o Roberval Andrade, que tá ali na cola do Felipe Giafone. Olha só como ele tira de lado, tenta por fora. E o Felipe Giafone consegue defender a posição. É a disputa que vale a liderança da prova. Uma disputa espetacular entre o Felipe Giafone e o Roberval Andrade. Roberval não desiste.
Já põe ali o Felipe Giafone na alça de mira mais uma vez. Vem o Felipe Giafone para apontar na reta e completar mais uma volta. Trazendo com ele o Roberval Andrade. Vai tentar colocar de lado o Roberval, não conseguiu a aproximação ideal. Jogou de lado mais uma vez, mas o Felipe Giafone vai fazer essa primeira curva à direita na frente. Diferença de 421 milésimos. A gente pode observar que os dois primeiros já se destacam do terceiro colocado, que é o Wellington Cirino. O Wellington Cirino está a mais de 3,5 segundos em relação ao Felipe Giafone. Então a briga pela vitória, ao que tudo indica, vai ficar entre esses dois pilotos, o Giafone e o Roberval. Já se destacando bastante com relação aos demais. Lembrando que já temos 3 pilotos classificados para a grande final, que acontece em Curitiba no início de dezembro. São eles o Wellington Cirino, o Juliano Lossaco e o André Marques. O André Marques é o piloto que, se juntar toda a pontuação de todas as provas, parece que é o Djalma Fogaça indo para os boxes. Queimou o radar. Passou a 162 por hora, recebeu ali um drive-thru. E tem gente fora da pista. Ramazauskas, ele que já havia escapado logo no comecinho da prova com o caminhão 13. Piloto de 31 anos, nasceu em São Paulo, da RM Competições, o Ramazauskas. E olha o Roberval, hein? Vem por fora, lado a lado, segue botando muita pressão no Felipe Giafone. Um duelo sensacional e o Giafone consegue sustentar a primeira colocação. O Giafone deu uma erradinha, perdeu um pouquinho a traseira ali, por isso que o Roberval agora grudou de vez, não conseguiu ultrapassagem agora. Tenha certeza que ele não vai desistir. Muita gente participando conosco, hashtag Copa Truck no Sport TV, o Luto Monteiro, lembrando que o Cirino foi o piloto que venceu a corrida de inauguração desse autódromo em Campo Grande em 2001. Olha a diferença aí do Felipe Giafone para o Roberval Andrade, agora de 612 milésimos. Mas eu diria que essa diferença praticamente não existe, né? Porque o Roberval tá colado no Felipe Giafone. Ali atrás do caminhão número 6, o Wellington Cirino. São os brutos de volta à tela do seu canal campeão. Vamos ver o que aconteceu com o Vitor Ramazauskas aí, ó. Travou tudo. Perdeu completamente o caminhão, né, Márcio? Não conseguiu segurar. Aí foi para a brita, perdeu muito tempo. E você falava, Márcio, do André Marques, né? Até para corroborar com o que a gente disse aqui na abertura da transmissão sobre o equilíbrio dessa categoria. Ele somou 91 pontos nas Copas Sul e Sudeste, mas não venceu nenhuma prova, né? E olha só, hein? O Roberval Andrade vai para cima do Felipe Giafone mais uma vez. Nessa gigante reta oposta. Vai tentar a manobra por fora mais uma vez. Será que o Felipe Giafone vai conseguir sustentar essa primeira colocação? Vai sim. Contornando na frente mais uma vez o Felipe Giafone. Não dá nenhuma brecha ali para o Roberval Andrade. Dá uma balançada agora o Giafone e Roberval vem por fora, os dois lado a lado. Dá de tirar o fôlego essa disputa, hein? E o Felipe Giafone vai se sustentando na ponta. Hashtag Copa Truck no Sport TV, o Gilcilmar Soares. Lembrando, né, que o Djalma Fogaça agora tá de mão, né? Depois de tantos anos, Márcio, dirigindo Ford. Exatamente, foram 20 anos, ele que sempre teve uma ligação muito estreita com a Ford. Para essa etapa ele mudou, tá com o Volkswagen MAN, então tá indo para uma nova etapa aí na carreira. E de Ford tá o filho dele, o Fábio Fogaça, que vem de ótimos resultados. Ele que conseguiu, ele foi 4º lugar em São Paulo e depois subiu ao pódio na 5ª colocação da segunda corrida. Adalberto Jardim também não respeitou o radar, vai ser penalizado. E aí é legal a gente explicar, né, essa questão do radar, né, Márcio? Exatamente. Na reta oposta tem o radar, são um limite de 160 km por hora. Basicamente, a gente fica até para o pessoal de casa que não está muito acostumado, tá aí o Luiz Lopes e o Fábio Fogaça, não está muito acostumado com a Copa Truck, mas realmente é necessário esse radar, porque pro piloto ele conseguir fazer o contorno da curva seguinte à reta oposta ali de uma forma segura, pela segurança do caminhão, sobretudo pela segurança dos pilotos.
Então, passou acima desse limite, ele é penalizado. Um outro detalhe muito interessante na Copa Truck também é o excesso de fumaça. Aí, drive-thru para o Adalberto Jardim, piloto do caminhão número 5. Mais um a queimar o radar. Um detalhe muito interessante é o excesso de fumaça. Isso não pode ter muita fumaça saindo do caminhão quando o caminhão está rasgando a reta, está contornando as curvas, porque ele é penalizado pela direção de prova. Então o piloto tem que, os mecânicos têm que fazer um ótimo trabalho, o piloto tem que fazer um ótimo trabalho de pilotagem do caminhão para ficar tudo corretamente, para não sofrer essa penalização. Mais uma vez a briga que vale a liderança. Felipe Giafone fechando a porta para o Roberval Andrade. Mas o Roberval não desiste, vai ali embutido no Felipe Giafone. Vai tentar botar de lado no final da reta. A curva é para a direita, favorece o Felipe Giafone. Mais uma vez o Roberval não consegue a ultrapassagem. Bruno, mais um a levar o drive-thru, o Luiz Lopes, caminhão número 99. Sempre transmissões especiais para você ligado em todo o Brasil aqui no canal Campeão. É a Copa Truck, etapa de Campo Grande, a primeira das duas provas. E o Felipe Giafone agora com 238 milésimos de segundo à frente do Roberval Andrade. O Wellington Cirino é o terceiro. Na quarta colocação, Renato Martins, André Marques é o quinto, Juliano Lossaco é o sexto. Depois Paulo Salustiano, Regis Boécio e a Débora Rodrigues fechando o grupo dos 9 primeiros. Lembrando que a Copa Truck, na segunda corrida, usa o sistema de grid invertido das 8 primeiras posições. Tivemos 6 corridas até agora. Mercedes e Scania venceram 2 provas. Volkswagen e Iveco tem um triunfo cada. Apenas Volvo e Ford ainda não venceram. E o Roberval vai para cima de novo. Tá aí o Fábio Fogaça. Parado. Fim de prova para ele. Caminhão 27 do Fábio Fogaça, 26 anos, ele que nasceu em Sorocaba. E olha o Roberval por fora de novo. Fecha a porta mais uma vez o Felipe Giafone. É um duelo absolutamente espetacular. E aí mais um a ser penalizado é o Luiz Lopes. Também ultrapassando o limite de velocidade do radar. Bruno, tá bem interessante essa prova, porque ali naquele miolo que eles estão saindo agora da parte do miolo do circuito, o Felipe Giafone está sempre dando o lado de fora para o Roberval Andrade. O Roberval Andrade não tem a potência suficiente para fazer a ultrapassagem. O Giafone está fazendo uma pilotagem, uma tocada assim exemplar, está se defendendo com maestria. Ali atrás o Wellington Cirino em terceiro, não é tão ameaçado assim pelo Renato Martins no caminhão número 9. Veja aí como o Wellington Cirino tem uma vantagem ainda confortável sobre o Renato Martins, que está ali de olho nessa terceira colocação. E olha o Roberval tentando mais uma vez, aí o Luiz Lopes na janelinha, cumprindo, né, a penalização. Exatamente. Mais uma vez o Roberval tentando pressionar o Felipe Giafone. Vem ali na linha interna o Felipe Giafone, dá o lado de fora para o Roberval. O Cirino não é ameaçado, pelo menos por enquanto, pelo Renato Martins. Aí o Wellington Cirino, 43 anos, ele que nasceu em Beltrão, no Paraná, da equipe AM Motorsports. Olha o Roberval por fora, lado a lado. Nesse trecho aí o Roberval sempre tenta, né? Mas é difícil. Felipe Giafone está dando o lado de fora para ele, agora deu uma escapada ali o Roberval. Foi o suficiente para que o Felipe Giafone abrisse um pouquinho, pelo menos nesse momento. Eles vêm para a reta mais uma vez para completar a 7ª volta. Pouco mais de 10 minutos para o final. Ramazauskas aí parado também. Ramazauskas, piloto de 31 anos, nasceu em São Paulo, da RM Competições. Agora, Bruno, olha que interessante. O Felipe Giafone, ele tem a melhor volta da corrida, é o que vale 1 ponto para ele no campeonato. Ele que já tem 1 ponto da pole position. E caminhão muito lento do Adalberto Jardim.
Tem problemas, né? Não, acho que foi impressão minha. Então o Felipe Giafoni, ele fez a melhor volta da corrida, 1:48.507, na segunda volta da prova. Já estamos na 8ª volta, ele não conseguiu repetir a melhor volta dele ou qualquer outro piloto. Por quê? Porque ele está só se defendendo muito bem dos ataques do Roberval Andrade, que está incansável tentando essa primeira posição. Adalberto, que nesse momento é apenas o 13º colocado, tem à frente dele o Luiz Lopes. E aí no caminhão 27, o Fábio Fogaça. Conseguiu voltar o Fogaça, hein? O Paulo Salustiano na frente do Fogaça é capaz de perder a posição. Vem para fazer a ultrapassagem. O Fábio Fogaça já colocou de lado. A curva é para a esquerda. Preferência do Fábio Fogaça, que faz a ultrapassagem. Antes da entrada da curva, ele ultrapassa o Paulo Salustiano. E aí, mais uma vez, a briga que vale a liderança, com o Felipe Giafoni, que largou em primeiro, vai segurando o Roberval Andrade. E o Wellington Cirino na terceira colocação abriu ainda mais com relação ao Renato Martins. Olha o Roberval tentando de novo. Dá uma balançada ali atrás do Felipe Giafoni, mas não consegue o bote. Pouco mais de 8 minutos para o encerramento dessa primeira prova. E o Felipe Giafoni segue na liderança. Agora, Bruno, que volta a Copa Truck do Felipe Giafoni. Ele que não participou da etapa de São Paulo Interlagos, está voltando nessa etapa, está tomando um calor danado do Roberval Andrade. Além dele, retornando à categoria, Juliano Lossaco e o Regis Boécio. Exatamente, Juliano Lossaco e o Regis Boécio, muita fumaça ali no caminhão do Paulo Salustiano. Ele que já havia perdido a posição para o Fábio Fogaça. Aí a confirmação para você. Não vai dar não, hein? Não vai dar não. É recolher para os boxes e já preparar para a segunda largada. Olha o Roberval embutido mais uma vez para cima do Felipe Giafoni. Caminhão 15 do Roberval Andrade. Vai tentar por fora mais uma vez. Felipe Giafoni se defende como pode. Vai ficar difícil para o Roberval. A não ser que o Felipe Giafoni cometa um erro na freada. Mas não é o que acontece. Ele não dá uma brecha ali para o Roberval. Vai balançando ali o Felipe Giafoni, Roberval por fora, quem sabe agora. Mas o Felipe Giafoni tá por dentro, aí fica muito difícil. Roberval chegou a ficar um pouquinho na frente ali do Felipe Giafoni, mas não deu para ele. Pouco mais de 6 minutos para o encerramento dessa primeira prova. Vai apontar na reta o Felipe Giafoni, trazendo com ele o Roberval Andrade, os brutos rasgando a reta. Bruno, que disputa espetacular, sensacional, apenas meio segundo de diferença para o Giafoni e o Roberval Andrade, que são os dois maiores vencedores da Copa Truck. O Felipe Giafoni tem 6 vitórias, ele ganhou as 2 em Campo Grande no ano passado, em Caruaru, Fortaleza e Interlagos no ano passado, e esse ano a segunda em Guaporé. Teve alguém parado ali. A Mazauskas, mais uma vez com problemas, vai encostando ali. E só para complementar a informação, o Roberval Andrade tem 1 vitória a menos, 5 vitórias, ganhou em Goiânia, Fortaleza e Interlagos no ano passado, e esse ano as 2 corridas da rodada dupla em Interlagos. Conseguiu sair ali daquela posição perigosa o Ramazauskas, que você vê aí no detalhe, mas está muito lento na pista. Uma pergunta interessante aqui, Márcio, do Ivan Luiz com a hashtag Copa Truck no Sport TV, perguntando se essa disputa pelo primeiro lugar não pode causar um superaquecimento para o Roberval Andrade, que está ali o tempo inteiro atrás do Felipe Giafoni. Não causa tanto, porque a gente pode observar os caminhões, eles têm uma parte grande ali depois da cabine, que ainda ventila um pouco o ar. É um pouco diferente dos carros de fórmula, dos carros de turismo, que realmente essa preocupação é uma preocupação grande, mas nos caminhões na Copa Truck não tem tanta essa preocupação. Mas é claro, ele ficando o tempo inteiro ali atrás, tanto que ele colou no início da prova, e depois na segunda, terceira, quarta volta ele deu um respiro e depois voltou a atacar. Sem dúvida alguma, a temperatura aumenta bastante. Nesse momento ele deu até uma empurrada ali no caminhão do Felipe Giafoni e o Roberval Andrade. Eles vêm para completar mais uma volta, e fazendo as contas aqui, a gente deve ter 14 voltas nessa primeira prova.
O Roberval tirando de lado mais uma vez. O Wellington Cirino passando em terceiro. Vai administrando essa terceira colocação, o Wellington Cirino. Ele pelo menos não é pressionado pelo Renato Martins no caminhão 9. Vale lembrar que essa briga desse caminhão número 6 do Wellington Cirino para o azul, que é o Renato Martins, vale pódio. Lembrando que na primeira prova da Copa Truck, pódio com os 3 primeiros colocados. Na segunda prova é que reúne os 5 primeiros. Foi chamado para o box o Paulo Salustiano por conta daquela fumaça. Passando de Djalma Fogaça e atrás dele a Débora Rodrigues. E o Regis Boécio também teve que ir para o box porque ele deu um problema, parece um problema elétrico ali. A luz do freio estava piscando, então foi chamado para o box para tentar consertar esse probleminha. Tá ali o Regis Boécio. Mais uma vez o Roberval Andrade partindo para cima do Felipe Jafone. E aí lembrando também, né, Márcio, por ter vencido Interlagos, o Roberval tem um restritor fechado em 30%, né, contra 20% do Felipe Jafone. Exatamente. Olha aí, mais uma vez por fora. Não à toa, né, por isso o Jafone consegue dar uma escapada na reta. A gente observa que nesse trecho aí mais fechado, né, o Roberval se aproxima. Agora na reta o Jafone consegue escapar um pouquinho. Vamos ver o que faz o Roberval. Com 3 minutos agora para o final. Abrindo a 12ª volta em Campo Grande. Esse circuito que tem 3 curvas para a direita, 6 para a esquerda. É uma reta oposta gigante, né, com 960 metros, e não deu aí para o Regis Boécio. Boécio, piloto de 41 anos, nasceu em Sapucaia do Sul, Santa Catarina. Olha o Luiz Lopes aí. Atrás dele no caminhão 11, o Rodrigo Bellinati. É o 10º colocado, o Luiz Lopes no caminhão 99, o caminhão vermelho e preto. Mas o Bellinati tá bem próximo do Luiz Lopes, hein? Nesse ponto é muito difícil ter uma ultrapassagem porque a parte do miolo um pouquinho antes da entrada da reta dos boxes. É muito difícil ter uma ultrapassagem. Agora é fundamental você entrar colado ali nesse último Szinho para tentar dar o bote no final da reta. 2 minutos agora, hein, para o final dessa primeira prova. Lembrando, grid invertido nas 8 primeiras colocações para a prova 2. Temos uma recuperação de imagem. Luiz Lopes e o Bellinati. Conseguiu proteger ali a posição o Luiz Lopes. Agora, para o Roberval Andrade é tudo ou nada, né? O tempo está acabando, o Felipe Jafone vai segurando. 12ª volta dessa primeira corrida. E você confirmando as posições. Jafone é o líder, Roberval Andrade é o segundo, Wellington Cirino é o terceiro. Na reta mais uma vez, na 4ª colocação, Renato Martins. Passando aí o Renato Martins. E agora o Renato Martins foi para cima do Wellington Cirino. Tem um toque entre os dois. Foi para a grama, Renato Martins. O Wellington Cirino foi embora, sustentou a 3ª colocação, já volta para a pista o Renato Martins. Na abertura da última volta, Márcio Arruda, ele foi para cima e acabou tocando e levou a pior. Ele foi muito otimista ali. O Wellington Cirino, ele fez o traçado dele. Por sorte não aconteceu nada mais grave no caminhão do Wellington Cirino, continuou na 3ª posição. Foi o que eu falei anteriormente, era uma briga ali pelo pódio, por um lugar no pódio. O Renato Martins, infelizmente, é um piloto de grande experiência, ele tem 2 títulos nacionais em outras categorias de caminhões. Ele foi muito otimista ali, foi um pouquinho com muita sede ao pódio, acabou errando e perdeu algumas posições aí. Daí o caminhão do Renato Martins, é a última volta. Vem o Felipe Jafone, agora conseguiu abrir um pouquinho com relação ao Roberval Andrade, pelo menos nesse trecho.
São os últimos metros e tem retardatário ali na frente. É o Duda Bana. Roberval sempre nessa parte ele tenta o ataque, nessa curva mais fechada. Mais uma vez com muita competência o Felipe Giafone defende a posição. Vem para vencer a primeira prova em Campo Grande o Felipe Giafone. Ele que largou na ponta. Vem para apontar na reta. Vem para vencer a primeira prova Felipe Giafone. Segurando com muita competência o Roberval. Tentou botar de lado o Roberval. Passa que é tua. Felipe Giafone vence a primeira prova em Campo Grande. Uma vitória espetacular do Felipe Giafone. De ponta a ponta, mas com muito trabalho para segurar o Roberval Andrade. Passou o Renato Martins em quarto. Mesmo com aquele toque no caminhão do Wellington Cirino. E aí a ultrapassagem, né? Olha aí o Djalma Fogaça na frente da Débora Rodrigues. Vem para completar essa última volta. Portanto, Felipe Giafone o vencedor, Roberval Andrade em segundo, Wellington Cirino na terceira colocação, o Renato Marques em quarto. Renato Martins em quarto, melhor dizendo, o André Marques, sempre com essa regularidade, né? Em quinto, o Juliano Lossaco já passou, já completou em sexto. E o Djalma Fogaça, que a gente vê aí, vem para completar na sétima colocação, trazendo com ele a Débora. Fechando a prova na sétima colocação, Djalma Fogaça. Débora Rodrigues em oitavo. Márcio Arruda, que vitória desse aí, do caminhão número 4. Felipe Giafone. Parece que Campo Grande virou uma monarquia e tem um rei que se chama Felipe Giafone. 3 corridas que ele fez de caminhão da Copa Truck em Campo Grande e venceu todas. Tá aí, dominou amplamente os treinos livres, fez a pole position, ganhou de ponta a ponta. Agora, a gente olhando assim de fora pode achar até que foi fácil, mas não foi não. Quem acompanhou a prova, quem tá ligado no Sport TV já desde a largada, viu que esse caminhão número 15 do Roberval Andrade deu muito trabalho para o Felipe Giafone. Foi uma vitória suada. Se dentro do cockpit ali do caminhão faz calor, o dele tá fervendo, porque ele suou bastante. Uma vitória merecidíssima dele. Tá aí vibrando bastante ali. Dedinho apontado, dedo de positivo. Tá vibrando bastante. Ele que tá de volta à categoria que não correu em Interlagos. E a gente viu a comemoração da Débora Rodrigues. Afinal, ela vai largar na pole na segunda prova, né? 8ª colocação para ela. Aí a confirmação dos resultados. Giafone, Andrade, Cirino, Renato Martins, André Marques, Juliano Lossaco. Depois de Djalma Fogaça, Débora Rodrigues, que vai largar na primeira colocação já na segunda prova. Luiz Lopes e o Rodrigo Bellinati fechando o grupo dos 10 primeiros. Para Débora Rodrigues, olha aí, complemento, Bruno. Depois Adalberto Jardim, Duda Bana, Fábio Fogaça, já com uma volta. O Regis Boécio 3, o Salustiano 5 e o Witold Ramazauskas foi o último colocado. Lembrando que o Beto Monteiro largaria em sexto, acabou tendo problemas no caminhão, não conseguiu largar. Recuperação dos melhores momentos dessa primeira prova, Márcio Arruda. Foi uma prova bem... que a gente ficou praticamente sem respirar o tempo inteiro pela luta pela vitória ali. Foi uma vitória de ponta a ponta do Giafone, mas o Roberval valorizou muito essa vitória do Giafone. Pressionou o tempo inteiro. A diferença média ali dos 2 primeiros colocados variava entre 2 décimos de segundo, 5 décimos de segundo. Foi muito valorizada essa vitória, muito suada essa vitória do Giafone. E lá atrás, Débora Rodrigues vai largar na frente mais uma vez. Por que eu digo mais uma vez? Lá em Interlagos, ela também na prova 1 chegou em 8º. Só que quando ela foi alinhar o caminhão, tá aí o Ramazauskas, que teve uma prova bem difícil. Essa primeira prova teve escapada, teve que parar nos boxes, enfim. Foi bem agitada nesse sentido para o Ramazauskas. Então a Débora Rodrigues, ela em Interlagos, ela não conseguiu. Ela teve um problema no caminhão na hora de alinhar na primeira posição do grid para a segunda corrida. E ela não conseguiu, tá, a Débora Rodrigues, caminhão número 7. Ela não conseguiu alinhar para correr a segunda prova. Então vamos à expectativa para ver se ela consegue aí, se dá tudo certinho no caminhão dela, no Volkswagen, para ela largar da primeira posição do grid. Ramazauskas, que teve problemas logo no início, essa balançada do Felipe Giafone, né? Segurou no braço e impediu ali o ataque do Roberval. Tá aí o Paulo Salustiano também com excesso de fumaça ali
A gente não sabe exatamente da onde estava saindo essa fumaça ali da parte do motor dele, mas foi muita fumaça mesmo. E tá aí, foi a briga pela 7ª e 8ª posição. E tá aí o caminhão da Débora Rodrigues que vai largar na frente. Luiz Lopes conseguindo defender a posição no momento em que era pressionado pelo Rodrigo Bellinati. E aí o toque na abertura da última volta. Eu dizia, né, Márcio? O Wellington Cirino tá tranquilo, o Renato Martins está ali só observando. Mas aí na abertura da última volta, acho que o Renato falou, tem que ser agora. Foi para cima e acabou tocando o Cirino. Exatamente. É um piloto de grande experiência, de grande talento. Ele foi pro tudo ou nada e acontece. A corrida de carro, corrida de caminhão, quase sempre tem esse tipo de toque. Mas, por sorte, o Wellington Cirino conseguiu continuar na 3ª posição e garantiu um lugar ao pódio. E a vibração do grande vencedor, do Felipe Jafone. Os caminhões já vão alinhando aí para o início da segunda prova daqui a pouquinho. Grid de largada que terá Débora Rodrigues na ponta. Aí você vê o caminhão 7 da Débora. Depois o Djalma Fogaça dividindo com ela essa primeira fila. Em terceiro, o Juliano Lossaco. E ali na 4ª colocação, o André Marques. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar então com o vencedor dessa primeira prova, o Felipe Jafone. Felipe, parabéns para você, brilhante prova. Agora, é aquela prova que a gente fala assim, ganhou de ponta a ponta, mas você teve muito trabalho com o Roberval Andrade. Queria que você falasse um pouquinho da sua estratégia para segurar o Roberval nessa prova que foi espetacular. É o Bruno Souza falando aqui. Prazer, parabéns mais uma vez. Obrigado, boa tarde a todos. E realmente foi uma das corridas mais difíceis aí. A gente tem um problema de temperatura aqui, né, com esse calor imenso que está aqui. A temperatura do motor sobe muito para todo mundo. Então eu tinha que, ao mesmo tempo, segurar o Roberval, mas ficar de olho ali para não bater nos 100 graus a temperatura da água. Então era um desafio, porque às vezes ele tirava o pé para esfriar um pouco o caminhão dele, eu tinha que fazer o mesmo no meu. E de repente ele atacava, então eu tinha que ficar realmente tentando driblar isso aí. Mas foi bacana, ele não apelou nenhuma vez aí. Eu dei umas fechadinhas ainda dentro das regras, mas foi legal. Agora para a segunda vai ser osso duro, porque os freios também aquecem demais, tá bem difícil, tá bem complicado mesmo manter o caminhão na pista. Agora o nosso comentarista, o Márcio Arruda, tem uma pergunta para você, Jafone. Boa tarde, Felipe. Vamos lá. Grande corrida, parabéns, aí foi muito suado, a gente pôde observar aqui o quanto foi difícil essa vitória para você. Você que está sem correr desde a etapa de Guaporé, são mais de 3 meses, então logo nesse teu retorno teve uma corrida bem suada, bem difícil, e você largando agora da 8ª posição. Qual é a tua estratégia? Você vai para cima, porque no ano passado na segunda prova você largou em 8º, foi para cima e venceu. A gente tem que tentar apertar, mas dentro do limite da temperatura, né, Márcio? Então você sabe como é que é. Não basta, se eu quiser dar tudo que o caminhão dá, realmente eu vou ficar 3, 4 voltas ali, indo muito para frente, depois eu vou perder freio, risco de quebra de motor, que é normal, os caminhões eles são preparados para andar no limite, então a gente tem que obedecer isso aí. Agora a estratégia é isso aí, é tentar forçar o máximo possível, mas tentando evitar a quebra, para que de repente os outros aí que tenham que forçar um pouquinho mais. Acho que o freio é uma parte importante, de tentar forçar a galera para deixar eles sem freios antes que eu acabe o meu. Então vai ser um jogo de xadrez hoje aí. Bacana, Jafone. Parabéns e boa segunda prova para você. Ouvimos aí, portanto, o vencedor da primeira corrida em Campo Grande, o Felipe Jafone. E tem toda essa questão agora, para usar as palavras dele, né, Márcio? Esse jogo de xadrez com relação à administração do equipamento para essa segunda prova. Sem dúvida, porque o calor é grande em Campo Grande, os pilotos já estão um pouco desgastados, tanto fisicamente quanto o próprio caminhão depois da primeira prova. Então não é só acelerar, tem que pensar bastante, tá aí a troca de posições, dá uma olhadinha. Invertendo-se as 8 primeiras colocações, Débora Rodrigues, Djalma Fogaça, Juliano Lossaco, André Marques, Renato Martins, Wellington Cirino, Roberval Andrade e o Felipe Jafone. Vai largar na 8ª colocação, o Roberval foi segundo na primeira prova, vai largar na 7ª colocação. Agora, Bruno, essa largada tem tudo para ser espetacular.